Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo que parece fofinho por fora, mas será que por dentro é treva? Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, hoje o assunto é daqueles que parece inocente, mas que quando a gente examina com discernimento espiritual, a história muda de figura. E quem levantou esse alerta foi ninguém menos que o pastor e cantor André Valadão, líder da Lagoinha Global, que soltou o verbo sobre um boneco que virou febre entre jovens e crianças, o Labubu. Esse bonequinho peculiar, de dentes afiados e aparência um tanto sombria, vem conquistando as prateleiras e os vídeos virais por aí. Mas será que por trás dos olhos esbugalhados e pelos coloridos se esconde algo mais profundo e perigoso? Segundo Valadão, pode haver sim uma influência espiritual maligna por trás dessa criação aparentemente inofensiva. Em vídeo publicado no Instagram, ele foi direto ao ponto. Esse bonequinho aí que virou febre, com esse design estranho, passa a sensação de ter sido inspirado em algo meio sombrio. Eita glória! Será que estamos diante de mais uma cilada do inimigo travestida de brinquedo descolado? Olha o que o pastor André Valadão fala. Olha só, esse Labubu agora, né, aquele monstrinho, né, que virou febre aí nas redes sociais. Tem muita gente que está se perguntando se ele teria alguma ligação oculta com o Pazuzu, né, uma figura demoníaca e pagã, e que aparece até em filmes de terror aí pesados, né, como Exorcista e outros aí, né. E tem gente indo atrás desesperadamente de uma coleção desses bonecos, né, chorando pelos bonecos. E isso, gente, a gente não pode estar vendo e achando que isso é normal, né? A verdade é que não temos como afirmar a intenção de quem criou esse personagem, né? Esse bonequinho aí que tá essa febre, mas esse design estranho dá essa sensação de que é inspirado em algo meio sombrio, né? Não sei qual que é a sua opinião aí. A indústria sempre faz algumas referências assim, isso nunca foi novidade. Então, o ponto aqui não é espalhar pânico, mas despertar algo que o cristão precisa ter, que é discernimento. Antes de qualquer coisa entrar na sua casa, ore, peça ao Espírito Santo sensibilidade para perceber se há influência boa ou ruim naquilo que está entrando na sua casa, né? A gente tem que lembrar que nossas crianças, elas são bombardeadas todos os dias por personagens, histórias, produtos que podem sim carregar muitas mensagens sutis, subliminares, né? E é por isso que a atenção precisa vir dos pais e a gente precisa se questionar por que eles gostam, do que eles gostam, o que eles sentem quando estão brincando com aquelas coisas, né? E ensinar desde pequeno que nem tudo que é lícito, né? Nem tudo que é possível para nós convém, né? Se houver paz na sua casa, amém. Se algo te incomodar, afaste, ore, redirecione o interesse deles para coisas que edifiquem. Vigilância não é medo, é cuidado de pai e mãe. Então não baixe a guarda, essas tendências passam, mas a responsabilidade de proteger o coração dos nossos filhos, dos pequenos aí, continua. Que Deus dê a todos nós sabedoria, discernimento em cada escolha que a gente faz. Quando o pastor André Valadão soltou esse alerta sobre o boneco Labubu, muita gente pode até ter torcido o nariz e pensado: ah, é só mais uma opinião polêmica nas redes. Mas quem tem olhos espirituais sabe, nada é só por acaso no mundo espiritual. E a verdade é que nesse caso não estamos falando apenas de um brinquedinho exótico, mas de um símbolo cultural carregado de signos e possíveis influências que, como diria o povo de antigamente, tem coisa aí que o diabo gosta. O boneco em questão, o tal Labubu, foi criado em 2015 por um artista chamado Kazin Lung, que construiu um universo de personagens com aparência sombria, bocas cheias de dentes afiados e olhos penetrantes. O problema é que essas imagens não são neutras, e como Valadão bem lembrou, a indústria cultural sabe muito bem o que está fazendo. Isso nunca foi novidade. A indústria sempre faz algumas referências assim. Vamos abrir o jogo, minha anteninha. Já não é de hoje que Hollywood, o mercado de brinquedos, os desenhos animados e até as músicas pop trabalham com símbolos ocultos. Muitas vezes são códigos visuais, sonoros e até narrativos que plantam doutrinas falsas, naturalizam o medo, o ocultismo, a inversão de valores, e até ridicularizam a fé cristã.
Pode parecer exagero para alguns, mas é como diz lá em Efésios capítulo 6 versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta não é só física, é espiritual. E o campo de batalha muitas vezes é o imaginário das crianças. Imagine só, uma criança é apresentada a um boneco estranho, com dentes que mais parecem de criatura sobrenatural, olhos arregalados que não transmitem pureza, e um nome que não carrega nada bíblico, edificante ou alegre. E aí vem o detalhe, ela brinca, se apega, dorme com ele, e sem perceber, abre brechas emocionais e espirituais. Atenção aqui, meus anteninhas, não estamos dizendo que todo brinquedo é possessão. Calma lá. Mas existem sim objetos que se tornam pontos de contato espiritual, dependendo da intenção com que são criados e do ambiente onde são usados. O próprio Antigo Testamento já nos alerta sobre objetos contaminados espiritualmente. Lembra de quando Jacó, em Gênesis capítulo 35 versículo 2, mandou toda a sua casa se purificar? Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Deuses estranhos, naquela época, vinham na forma de esculturas, amuletos e símbolos. Hoje, meus irmãos, esses deuses modernos podem muito bem vir disfarçados de bonecos, jogos, séries ou influenciadores digitais. E olha só, a Pop Mart, fabricante do Labubu, é uma empresa chinesa que movimenta bilhões de dólares. Segundo a Forbes, o faturamento ultrapassa 2,3 bilhões de dólares. Isso é dinheiro que não se faz só vendendo fofura. É uma máquina de influência. O que vende não é só o boneco, mas o estilo de vida, o valor simbólico, a imagem, a tendência, e isso molda mentalidades. E aqui entra o que o pastor disse com propriedade. Antes de qualquer coisa entrar na sua casa, ore, peça ao Espírito Santo sensibilidade para perceber se é influência boa ou ruim. Esse conselho é ouro puro, anteninhas. Quantas vezes compramos coisas pro lar, principalmente para as crianças, sem sequer fazer uma oração? Sem consultar ao Espírito Santo? A Bíblia nos orienta claramente a não sermos negligentes com o que deixamos entrar no lar. Em Deuteronômio capítulo 7 versículo 26 está escrito: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, de toda a detestarás, e de todo a abominarás, pois é maldito. Agora vamos refletir juntos. Qual o impacto espiritual de uma criança se apegar a um boneco com aparência animalesca, demoníaca ou de terror? Será que isso edifica? Traz paz? Ou gera confusão, medo, insensibilidade espiritual? A influenciadora cristã Karina Milanese, que estuda o impacto do mercado infantil, também alertou que nem tudo que parece inofensivo é. E a Bíblia mais uma vez confirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 23. Além disso, o pastor Valadão fez um chamado especial aos pais, e isso merece nossa atenção com letra maiúscula. Vigiem. Ele diz: a responsabilidade de proteger o coração dos nossos filhos continua. Vigilância não é medo, é cuidado de pai e mãe. Então não baixe a guarda. E é isso mesmo. Vigilância é cuidado. É zelo. É amor. É olhar o que seu filho assiste, o que ouve, com o que brinca e sim ter coragem de dizer isso não entra aqui, se for preciso. Antigamente, os pais sabiam o que entrava na sala. Hoje muitas vezes o celular ou o brinquedo mais moderno é entregue na mão da criança como se fosse babá eletrônica, e aí a gente se pergunta por que os pesadelos aumentaram, por que o comportamento mudou, porque a criança está agressiva, ansiosa, deprimida. Será que o inimigo está ganhando espaço pelas beiradas? Minhas anteninhas abençoadas, agora é com vocês. O que vocês acham dessa situação toda? Será que estamos mesmo diante de mais uma estratégia sutil do inimigo? Ou é só um boneco esquisito mesmo? Deixem aqui nos comentários o que o Espírito Santo tem falado com vocês sobre isso. Já viu esse boneco por aí? Alguém da sua família tem? Aqui no canal Antena Gospel, a gente está com a antena sempre ligada, orando e vigiando, porque como diz lá em Mateus capítulo 10 versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se você curtiu esse alerta, já deixa o like, compartilha com aquele pai ou mãe que pode estar comprando Labubu sem saber do que se trata e claro, se inscreva no canal Antena Gospel, ativa o sininho, porque aqui a gente capta tudo que envolve fé, cultura e vigilância espiritual com aquele toque de humor e verdade que só o povo de Deus entende.
Deus abençoe sua casa e que o Espírito Santo continue te guiando com discernimento. Até a próxima!